porque na apuração aqui com os bolsonaristas, eles ainda insistem de que Pablo Marçal é uma farsa. Ouvi essas frases. Ele é uma farsa, ele é um mentiroso e tudo começa do ponto de partida dessa campanha. Ele iniciou a campanha dizendo, conseguindo um encontro com o Bolsonaro em Brasília, e esse encontro, ele sai desse encontro mentindo, dizendo que recebeu o apoio de Bolsonaro. O estrago já tinha sido feito quando Bolsonaro foi corrigir. E aí ele fala, é preciso olhar a linha do tempo, como ele construiu essa campanha, né? E aí eles falam que Marçal é uma farsa, é um mentiroso, estão tentando atacá-lo dessa maneira, como o próprio Eduardo Bolsonaro fala publicamente, mas o impacto com o eleitor não está acontecendo, né, Thales? Pois é, tem aquele início também da sua apuração da conversa com o Marçal, que é bem claro que o Marçal diz o seguinte: o palhaço virou um pesadelo, não foi isso? Quer dizer, o, 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 A frase dele completa, Thales, que é forte assim, a piada virou um pesadelo. a E piada agora estamos sozinhos, o povo e Deus. Pois é, eles não esperavam que essa piada, que esse palhaço se tornasse um pesadelo. Aí o Bolsonaro, quando recebeu o Marçal, ele sabia muito bem que o encontro era uma demonstração de apoio. Era uma demonstração, era o jogo do Bolsonaro de ficar com o pé em cada canoa e tentar forçar o Nunes a deixar de ser um bolsonarista tímido. O problema é que o Nunes não é um bolsonarista tímido. O Nunes não é bolsonarista. Essa é a questão. Então, como é que ele vai lidar com o Bolsonaro? Ele agora vai ter que se aproximar do Bolsonaro sem ser um bolsonarista. Isso para o bolsonarismo é muito difícil, muito difícil. E daí a dificuldade que o bolsonarismo, que o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro e o bolsonarismo, o núcleo raiz do bolsonarismo, vai ter em lidar com o Pablo Marçal. Por quê? Porque eles teriam que se aproximar do Nunes sem aceitando que o Nunes não seja um bolsonarista, o que o Bolsonaro nunca aceitou. E agora, Agora, pode falar, Mônica. não, eu queria fazer um adendo. Fala. Tem algo mais Bolsonaro do que essa frase dele? Agora somos nós contra e Deus contra todos. Isso é o Exato. Bolsonaro puro de 2018. Sem Valdemar Costa Neto, que hoje ele tem, sem o PL, sem o PP. Tá? E Ele é o mais, Bolsonaro de 2018 na campanha de 2000. Você ele sabe é que pior, mais forte. Steve Bannon falou recentemente falou em julho, numa entrevista ao New York Times, que é o seguinte: os progressistas vão ter saudade do Trump, porque os que vêm aí, a direita, a ultradireita que vem aí, na nova geração, é mais radical do que o olha, Trump. E agora aí, veja, Milley e essa gente. tem uma coisa muito interessante que se a gente for recuperar uma fala do presidente Lula no início desse ano, que é a largada da campanha eleitoral, né, quando vira para 2024, e Lula numa entrevista diz que a eleição em São Paulo deste ano será entre ele e Bolsonaro. Vamos ouvir o que Lula disse na época. Agora, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. Tá? E a gente vai disputar as eleições. Eu fiquei muito feliz de conseguir convencer a companheira Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória, sabe, com o povo de São Paulo, a serviço do companheiro Boulos, e para isso ela precisa votar o PT. Eu chamei ela aqui, conversei, ela ficou muito feliz, entrou. E eu acho que a gente pode ganhar as eleições. Essa frase do Lula, né, é entre eu e a figura. É muito interessante a gente olhar isso, no desenrolar disso na campanha em São Paulo. Bolsonaro declara apoio a Ricardo Nunes, que tem muita vergonha, de certa maneira, de colocar ele no palanque, vamos colocar assim. E Pablo Marçal
traz a figura de Bolsonaro através das suas ações, dos seus atos, da forma como age nas redes sociais. Lula estava certo, Josias? É entre ele e a figura não, ela pode ser representada por outra pessoa, quer dizer, Bolsonaro está na campanha sem ser ele próprio. É uma loucura isso, né? O Pablo Marçal virou o Bolsonaro de si mesmo, né? Então a disputa vai ser entre o Lula e uma cópia piorada da figura, né? E o Bill Clinton, o ex-presidente americano, ele tinha uma frase segundo a qual você pode colocar asas em um porco, mas não pode fazer dele uma águia. Em São Paulo, o porco exibe no Datafolha um voo de águia. E os adversários já perceberam que a briga franca com o porco arrasta todo mundo para o lamaçal das redes sociais. Mas estão todos atordoados e ainda não encontraram maneiras de podar as asas digitais do suíno. É mais ou menos o que está acontecendo. Aí vem o Pablo Marçal, a piada virou um pesadelo. Agora estamos sozinhos, o povo e Deus. Ele, o povo e Deus. Na verdade, o povo que está com o Marçal por hora é a plateia da Canaã bolsonarista, né, que deu a ele um impulso. Levou o Marçal para o topo do Datafolha, encostado ali nos líderes. O deus da devoção do Pablo Marçal é o algoritmo, né? E a milícia digital remunerada não lhe permite percorrer essa campanha sozinho. Sozinho ele não está remunerando muito bem a sua companhia. Então ele tem uma fórmula. Essa fórmula o torna até pior do que o Bolsonaro. É, como disse, uma cópia piorada. Mas está todo mundo meio atordoado. E agora o Pablo Marçal, ele vai mudar de lado no balcão. Hoje está todo mundo recorrendo à Justiça Eleitoral contra o Pablo Marçal. A partir da próxima semana, o Marçal é que vai recorrer contra todo mundo para obter direito de resposta no horário eleitoral da televisão, porque ele não tem horário eleitoral. O partido dele não existe no Congresso Nacional. Então ele tem espaço na internet, não tem na televisão. Evidentemente, a ascensão dele o transformará em alvo preferencial da propaganda televisiva dos adversários. E ele vai, inclusive já compôs uma banca de advogados para recorrer à Justiça Eleitoral para pedir direito de resposta na televisão. Então ele subverte todas as lógicas da marketagem das campanhas, né? E as pessoas não estão sabendo lidar com ele. Todo mundo vai ter que reformular sua estratégia, inclusive o Lula, que precisa entrar mais cedo na campanha.